Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Nesse vídeo nós vamos falar da interpolação de Gregory Newton. Consiste numa alteração no modelo anterior, ok? É um caso particular, mas que facilita a nossa vida. Bom, muitas vezes nós encontramos problemas de interpolação cuja tabela de pontos conhecidos eles têm valores que são igualmente espaçados. Ou seja, o x1 menos o x0 é igual ao x2 menos x1 é igual ao x3 menos x2, ou seja, a diferença entre cada um dos pontos, né, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, etc., ela tem a mesma diferença, o mesmo delta, vou chamar aqui de h. Ou seja, o meu x de índice i mais 1 menos o xi é igual a um h, né? Para qualquer valor de i, sendo esse h uma constante. Assim, eu consigo calcular qualquer número i, né, a partir do número inicial, do x0. Então, meu xi vai ser igual ao meu x0 mais o i vezes o h. Se eu tenho essa situação, se os pontos x estão igualmente espaçados, eu posso não mais trabalhar com diferenças divididas, mas agora com diferenças ordinárias ou ainda diferenças finitas. Ou seja, isso aqui é o símbolo da minha diferença ordinária de ordem zero. Não é delta elevado a zero, tá? É um índice, tá bom? Aqui é diferença ordinária de ordem 1, diferença ordinária de ordem 2. Não é um expoente aqui não, tá? Por favor. Então, a diferença ordinária de ordem zero de um determinado número é o próprio f do x, daquele número. A diferença ordinária de ordem 1 de um outro número é igual ao f daquele x mais h menos o f de x, né? A diferença ordinária anterior, certo? A diferença ordinária de ordem 2 é a diferença ordinária de ordem 1 do x mais h menos a diferença ordinária de ordem 1 daquele f de x, e assim por diante. Bom, essas continhas aqui elas podem ser melhor entendidas numa tabelinha, ser calculado na tabelinha, semelhante às diferenças divididas. Bom, então eu tenho aqui, na primeira coluna, o meu x, x0, x1, x2 até o meu xn. Depois eu tenho a minha diferença ordinária de ordem zero, que é igualmente f de x0, f de x1, f de x2, f de xn. E depois começo a diferença ordinária de ordem 1 do x0, diferença ordinária de ordem 1 do x1 e assim por diante. Depois, diferença ordinária de ordem 2 do x0, do x1 e do x2. A tabela se parece, eu tenho que saltar aquela linha aqui, né? E depois colocar isso aqui nos meios. O que vai mudar agora é a forma de calcular. Olha que simples. Então eu tenho x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, x4, f de x4 e assim por diante. Isso aqui então é o x0, perdão, é o x, é a ordem 0, diferença ordinária de ordem 0. E agora eu vou calcular a diferença ordinária de ordem 1. Diferença ordinária de ordem 1 do x0 é isso menos isso, ponto. Depois, a diferença ordinária de ordem 1 do x1 é isso menos isso, ponto. Diferente da diferença dividida, eu tinha isso menos isso dividido por isso menos isso. Agora não, é só isso menos isso. Depois, isso menos isso. Depois, isso menos isso. Pronto, calculei a diferença ordinária de ordem 1. De ordem 2, muito simples, isso menos isso. Depois, ordem 2 de x1, isso menos isso. E assim por diante. Vou calculando de maneira muito mais célere. Para eu poder usar o modelo de Gregory Newton, onde eu calculo as diferenças ordinárias, a diferença do x1 para o x0 tem que ser igual a do x2 para o x1, x3 para o x2 e assim por diante. Ok? Essa diferença entre os pontos x é quem determina, ou é que determina, se eu posso ou não usar o modelo de interpolação de Gregory Newton. Ok. O polinômio agora, né, no modelo de Gregory Newton, ele é bastante semelhante ao de modelo de Newton, só que agora eu vou substituir a diferença dividida pela diferença ordinária, que é isso que está aqui. Só que essa transformação ela não é direta. A fórmula é feia, ela assusta, mas ela é muito simples. Olha só, isso aqui não é o expoente, aqui é a diferença ordinária do x0 de ordem n, dividido por n fatorial vezes h elevado a n, ok? Então, quando eu tenho lá o meu polinômio, me permitam pular aqui.
Quando eu tenho lá, no meu modelo de Newton, diferença dividida de ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem n, aqui no modelo de Gregory Newton, eu vou fazer f de x0, do jeito que a gente estava acostumado. Aqui, a diferença ordinária de ordem 1, que eu obtive na minha tabelinha, dividido por 1 fatorial vezes h elevado a 1. Ok? Vezes x menos x0. Depois, olha só, eu tinha antes no modelo de Newton o D2. Aqui eu vou ter a diferença ordinária de ordem 2 dividido por 2 fatorial vezes h elevado a 2. 2 fatorial é o próprio 2. Depois, ao invés do dn, eu tenho a diferença ordinária de ordem n dividido pelo n fatorial vezes h elevado a n. Ok? Então, a fórmula, na primeira visão, parece ser complicada, mas não é. Vamos ver aqui um exemplo prático e desmistificar isso aqui. Bom, construa a tabela de diferenças ordinárias para a função f de x, tabelada, e calcule o P4 de 0,5 usando a fórmula de Gregory Newton. Primeira coisa, eu posso aplicar a fórmula de Gregory Newton? Sim ou não? Pense um pouquinho. Bom, se eu estou pedindo é porque pode, né? E por que eu posso? Porque 0 menos 1 é igual a 1. Da mesma maneira que 1 menos 0 é igual a 1, da mesma maneira que 2 menos 1 é igual a 1, 3 menos 1 é igual a 1. Ou seja, de um ponto para outro, o delta é igual a 1. Ou no caso meu aqui, h é igual a 1. Então, se a diferença entre os pontos é igual, eu posso aplicar o modelo de Gregory Newton. Ok? E ainda, eu posso pedir, ou gerar um polinômio de grau 4 e pedir o 0,5? Posso. Por quê? Porque 0,5 está entre os pontos. Eu tenho valores que variam de menos 1 até 3, 0,5 está. Em particular, está aqui entre 0 e 1. Ok? Então, eu posso criar esse polinômio, posso obter através do modelo de Gregory Newton e resolver. Bom, e como é que eu resolvo? Vamos lá? Aqui, então, na primeira coluna, eu coloco os valores de x. Então, é menos 1, 0, 1, 2 e 3. Depois, eu coloco os f de x. 2, 1, 2, 5, 10. E aqui, agora, eu começo a calcular as diferenças ordinárias. Esse aqui vai ser isso menos isso. Depois, esse 1 aqui vai ser 2 menos 1. 3 vai ser 5 menos 2. Depois, esse aqui vai ser 10 menos 5, igual a 5. Depois, eu tenho 1 menos menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. Depois, eu tenho 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, igual a 0. Ok? E agora eu vou usar esses valores aqui de cima para gerar o polinômio de Gregory Newton. A minha formulinha vai ser essa que está aqui. A diferença ordinária de ordem 0, ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. Então, aqui vai entrar o 2, depois vou usar aqui o menos 1, depois aqui eu vou usar, depois eu tenho 2 aqui, vou colocar aqui, é isso? Vamos lá. Então, é 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2, isso. E aqui eu vou usar o 0 e o 0. Olha que interessante, 0 e 0. Esse 0 e 0 aqui vai zerar essas parcelas, ok? Então, eu vou ter um polinômio de ordem 2. O meu P4 vai ser um polinômio de ordem 2. Tem alguma coisa errada? Não, é isso mesmo, deu certinho, tá? Você se lembra que eu vou obter um polinômio de grau menor ou igual? Então, o P4 tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu vou ter um polinômio de grau menor ou igual a 4. 2 é menor que 4, não tem o menor problema, está tudo certo. E aí eu substituo o x0, x1, x2 e x3, fazendo as substituições, x0, x1, x2 e x3, fazendo as substituições, eu vou chegar a esse polinômio aqui, ó. Olha que interessante. O P4 vai ser x ao quadrado mais 1, ou seja, eu obtive aqui um polinômio de grau menor ou igual a 4, em particular um polinômio de grau 2. E como eu quero o valor de 0,5, basta jogar 0,5 aqui. 0,5 vai dar 1,25, ou seja, alguma coisa entre 1 e 2 está dentro daquilo que eu esperava. Tudo bem? Então, algumas considerações. Para escolher o grau do polinômio interpolador, eu devo construir a tabela de diferenças divididas e examinar as diferenças na vizinhança do meu ponto de interesse. Se as diferenças de ordem k forem praticamente constantes, ou se as diferenças de ordem k mais 1 variarem em torno de 0, o polinômio de grau k será o que vai ser a melhor aproximação para aquela função na região escolhida, naquela região escolhida. Olha que interessante, eu tenho aqui uma função raiz quadrada de x.
com esses valores que eu tabelei aqui, ó, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05. Pontos muito pertinho uns dos outros. Dentro dessa vizinhança, um polinômio de grau 1 vai ser uma boa aproximação. Vamos provar? Bom, então eu gerei aqui, ó, meus valores de x, meus valores de f de x, e calculei isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso. Veja, de ordem 1 deu tudo muito próximo de 0,5. A minha ordem 2 já está dando aqui próximo de 0. Ou seja, um polinômio de grau 1, uma reta, olha só que interessante. Uma reta é uma boa aproximação para essa função de raiz. Mas por quê? Vamos lá. Uma reta é uma coisa, uma raiz é outra coisa completamente diferente. Mas eu estou falando de uma determinada vizinhança, olha só. Entre 1 e 1.05 é uma vizinhança bem pequenininha. Nessa vizinhança, falar em uma reta realmente não é nenhum escândalo, faz sentido, né? Ok? Bom, eu vou propor mais um exercício prático, peço que vocês façam. Considerando essa tabela aqui, ó, x0, x1, x2, x3, x4, x5, eu tenho 6 pontos. Usando a interpolação de Gregory e Newton, gere os polinômios P4 e P2 sobre os pontos adequados, ok? E calcule o P4 de 0,35 e o P2 de 0,35. E aí eu quero que vocês calculem o erro, uma vez que essa função aqui é uma exponencial, é de x. Bom, pensem um pouquinho e depois voltem aqui para o vídeo. Bom, para aqueles que já pensaram, eu estou querendo o ponto, né, o P4 no ponto 0,35 e o P2 no 0,35. 0,35 está aqui. Eu posso, se eu vou usar o P4, eu tenho que usar 5 pontos. Eu posso pegar 1, 2, 3, 4, 5. E o P2, eu posso pegar o 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Só que nesse caso, eu aconselho a vocês criar toda a tabela, usando todos os pontos. E depois que vocês criarem a tabela, aí sim vocês vão escolher os pontos adequados. Me permitam voltar aqui. Olha aqui, ó. Para eu criar um polinômio de ordem 2, eu poderia pegar aqui, ó, 1, 2, 3, esses 3 pontos. Né? E eu teria essa subtabela. Se eu quisesse o P4, eu considero a tabela toda. Se eu quiser o P3, eu posso considerar daqui até aqui, ou seja, pegar só essa região, ou esses de baixo, só essa região da tabela. Tá ok? Então, a grande questão é, se eu tenho a tabela completa, eu posso escolher uma região dessa tabela para gerar os pontos, para usar os pontos adequados e gerar o meu polinômio. E aí eu gero o P4, gero o P2 e aplico 0,35 para ambos os pontos e jogo o 0,35 elevado a de x e calculo esse erro, tá certo? Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato nas nossas aulas ao vivo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o estudo do erro. Até lá!